Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos aí estudando sobre os recursos não renováveis, é o capítulo 1. E para dar continuidade aí aos nossos estudos, nós vamos estudar hoje sobre o solo. O solo, a gente precisa entender que é um recurso muito importante, é um elemento que é essencial na composição da nossa biosfera aí. O solo, como que ele surge? Ele é o resultado, então, da fragmentação das rochas, da matéria orgânica e também da água e do ar. E aí, com tudo isso, vai tornando-se a possibilidade aí da germinação e também desenvolvimento aí da nossa cobertura vegetal. Então, os solos, eles estão dispostos em camadas, ou também chamados de horizontes, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, foi até a atividade que eu pedi para vocês fazerem, que era dividir e mostrar, fazer o desenho do solo em camadas, que é essa imagem aqui demonstrada da página 23 do livro, que vem falando aí sobre o solo. Então, o solo, eles estão dispostos em camada, que são também denominadas de horizontes. Olha aí as divisões dos horizontes. Nós temos o horizonte O, deixa eu dar uma aumentada aqui. Nós temos o horizonte o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e o horizonte R. Então, para esse tipo de formação desse solo, é necessário um período muito longo de ação, tanto dos agentes climáticos quanto dos agentes orgânicos também. Então, por ser um processo muito lento aí de formação desse solo, ele é considerado um recurso não renovável, tá bom? Então, a gente vai considerá-lo como recurso não renovável, por conta dessa demora aí, por conta desse processo lento da sua formação. Então, vamos aqui. Aqui nós temos as fases, né? Os aparecimentos aqui. Aqui é um tipo de solo, aqui é o aparecimento de musgos e líquens. Pode ser que aqui seja uma zona climática onde nós temos aí uma zona polar, porque está aparecendo líquens e musgos aí. Aqui nós temos na segunda fase o início da formação da camada de matéria orgânica, já começa a aparecer aqui. Aqui nós temos somente aparecimento de musgos. Aqui a vegetação arbústica também já começa a aparecer. A gente já começa a perceber que aqui as camadas começam a ser divididas. E aqui, na terceira fase, nós temos o solo com horizontes formados, que é a fase do solo maduro. Aqui o solo está pronto para o seu cultivo, né? Então, é nesse momento aí que o agricultor ele vai cultivar. Então, vamos ver quais são as características de cada uma das camadas. E eu quero deixar aqui uma dica aí para vocês aí para estudar para a prova, que é muito importante saber essa parte toda aqui, né? Essa parte aqui é muito importante, tá? Então vamos lá, vamos começando aqui pelo horizonte O, que é essa parte aqui. Então, o que nós vamos encontrar no horizonte O? No horizonte O, nós vamos encontrar humus. O que é o humus? O humus é restos de animais e de vegetais que estão em decomposição. Então, é nesse horizonte O, nessa camada, que nós vamos encontrar. No horizonte A, que a gente vai perceber que as colorações das camadas são diferentes, no horizonte A, nós já vamos encontrar o solo arável, que nesse solo nós vamos encontrar um material orgânico e um material mineral. Já no horizonte B, nós vamos encontrar o chamado subsolo, que aqui nós vamos encontrar os minerais. Vocês lembram que a gente falou sobre os recursos minerais? Minerais metálicos e não metálicos? Então, aqui é nessa localidade onde nós vamos encontrar esses minerais, esses recursos minerais. Esses recursos minerais
nessa localidade, no horizonte B. No horizonte C, nós vamos encontrar fragmentos de rochas. Então, fragmentos são encontrados nessas localidades, que também são chamados de regolitos. Olha aí, fica aí a dica. Então, no horizonte C, nós encontramos os fragmentos de rochas, chamados de regolitos. E a rocha matriz, ou também chamado de rocha-mãe, que é onde se origina esse solo aí. Então, olha aqui, logo aqui abaixo, nós temos aqui um resuminho. Então, o horizonte O, formado por matéria orgânica, humus, horizonte A, sofre intensa ação dos elementos climáticos. Então, é nesse horizonte aqui que nós vamos sofrer, que vai sofrer aí a ação dos elementos climáticos, como o vento, a chuva, e por aí vai. Rico em mineral orgânico e mineral também. No horizonte B, recebe os elementos que migram do horizonte A. Então, daqui, ó, o que vem daqui vai para aqui, para o horizonte B. Então, aqui é mineralmente enriquecido. No horizonte C, a camada de transição entre o solo e entre a rocha matriz, que é essa rocha aqui que nós estamos falando, que é formado por material não consolidado e por fragmentos de rochas. E o R, que é rocha matriz, ou também chamada de rocha-mãe. Daí nós temos, eu pedi para vocês colocarem no caderno de vocês a definição aí de solo eluvial e solo aluvial, são diferentes, então nós vamos descobrir aqui. Esse solo que está disposto em camadas, que a gente acabou aqui de estudar, esse solo disposto em camadas, ele é chamado de solo eluvial, ok? Então, geralmente, as camadas do solo estão dispostas sobre a rocha matriz e são classificadas como solos eluviais. No entanto, existem solos que se formaram por meio do transporte de sedimentos, provocados pela ação dos ventos, das chuvas e dos rios. Esses sedimentos depositados nas regiões mais baixas ou nas margens dos rios constituem os solos aluviais. Então, aqui nós temos a definição dos dois, de solo. Vou até deixar marcado aqui para vocês, tá? De solo aluvial e de solo eluvial. Então, nós temos aqui, olha. Aqui, então, eluvial ficou facinho. É aquele solo que está disposto em camadas, que é esse solo que a gente acabou aqui de estudar. Já o solo aluvial é esse solo aqui, gente, olha. Esse solo que ele recebeu sedimentos, que esses sedimentos vieram onde? Eles vieram transportados pela ação dos ventos, das chuvas. Então, os agentes aí, então, determinada localidade sofreu um processo de erosão, sofreu um desgaste, a ação desse agente, o vento, ou o rio, ou a chuva, veio transportando esses sedimentos, e esses sedimentos vão sendo depositados nas áreas mais baixas. Então, esses sedimentos que são depositados nessas áreas mais baixas e que aí formam aí um outro solo, é chamado de solo aluvial. Então, normalmente, esses solos são encontrados nas margens dos rios ou nas regiões mais baixas. Por quê? Porque sempre vem os sedimentos das áreas mais altas que vão sendo carregados por essas áreas mais baixas. Então, é um solo que é constituído por sedimentos, tá bom? Então, olha aí, você pode marcar. Você já faz a correção aí no seu caderno para ver se está certo o seu conceito. Então, o conceito de solo eluvial são solos que estão dispostos em camadas sobre a rocha matriz. Esse é o conceito de solo eluvial. De solo aluvial, são solos que se formaram por meio do transporte de sedimentos provocados pela ação dos ventos, das chuvas e também dos rios, ok?
Então, esses sedimentos aí que eu acabei de falar com vocês, vem então das áreas mais baixas, deposita nas áreas mais, vem das áreas mais altas, desculpa, são depositadas nas áreas mais baixas, normalmente próximas aos rios, onde a gente vai encontrar aquele solo com maior sedimentos e não tem nenhuma relação com as rochas que compõem o subsolo aí. Então, fechou aí essa divisão entre solo eluvial e solo aluvial. Então, acompanhe aqui comigo. Ó. Os tipos de solo estão relacionados diretamente com a natureza da rocha matriz, que determina as propriedades minerais desse terreno. A matéria orgânica presente se torna fundamental para a definição do grau de fertilidade do solo. Então, a matéria orgânica que vai definir se um solo é fértil ou não. Daí, o que acontece? O que tem acontecido no nosso mundo? Muitos solos são perdidos. Por quê? Porque não tem o devido cuidado, não tem o devido preparo com o solo. Então, a primeira coisa que um agricultor ele precisa fazer é pegar esse solo e levar para um laboratório para fazer análise. Ali ele vai ver o que o solo precisa, os nutrientes que o solo está precisando. E aí ele vai começar a trabalhar nesse solo. E normalmente não é isso que acontece. O que acontece? Os solos são perdidos porque existem técnicas que são usadas aí, técnicas rudimentares, técnicas antigas, né? E aí, como queimadas, como também uso de enxadas, uso de agrotóxicos, e aí muitos solos são perdidos, provocando aí imensas vossorocas, né, que são esses enormes buracões aí, né, que são chamados aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a degradação do solo, né? O nosso solo, ele é utilizado principalmente no nosso Brasil muito aí para agricultura. É uma atividade que ela é muito importante e desde a da história aí do nosso passado, das civilizações antigas aí, a gente percebe que a agricultura ela está presente como uma atividade humana, né? Então, é uma atividade, é a maior fonte de recursos econômicos aí. Então, por ser um elemento que é de uso intenso pelo homem, o manejo inadequado desse solo, associado também aos fenômenos naturais, que pode ser, por exemplo, em algumas localidades, nós podemos encontrar o problema da seca, né? A escassez de chuvas, também é um problema que pode ocasionar, junto com a ação do ser humano, que é chamado de ações antrópicas. Nós podemos perceber aí perdas imensuráveis aí de solos. Então, né, desgastes de solos e solos sendo perdidos aí. Então, nós temos aí a erosão. O que é a erosão dos solos? Ela é caracterizada pelo transporte de sedimentos e em toda a superfície terrestre ocorre naturalmente o transporte dos sedimentos que formam os solos. Então, é natural acontecer a erosão, né? Então, tem erosão, vamos lembrar, a erosão pluvial, provocada pela chuva, a erosão fluvial provocada pelos rios, por onde os rios passam, eles vão transportando sedimentos, a erosão eólica, a erosão provocada pelos ventos, por onde o vento vai passando, ele vai carregando sedimentos. Então, esse processo de erosão é um processo que acontece naturalmente. O que tem acontecido? Tem acontecido que as atividades dos seres humanos têm acelerado esse processo e têm intensificado o processo de erosão. E tem aí agravado aí, impactado aí o meio ambiente. Por exemplo, o ser humano vai lá e ele não tem nenhum preparo, ele retira toda uma camada vegetal de uma determinada localidade, sem nenhum preparo. Vem a chuva vai lavando aquela localidade, como aqui é demonstrado aqui através dessa imagem aqui, que está na página 24. Olha aqui, essa vossoroca aqui. Olha o tamanho.
Então, a vossoroca. Então, o que acontece? O ser humano foi lá, retirou toda a camada vegetal, ela ficou desprotegida, veio a chuva ou outro agente e vai lavando, e aí vai formando esses enormes, né, enormes crateras aqui, né? E se não tiver o devido cuidado, ela vai só o quê? Aumentando com o passar do tempo. Então, o transporte eólico das partículas do solo, ela resulta da ação do vento como principal agente de deslocamento. O transporte também pode ser pluvial, como eu acabei de falar, quando predomina a ação das chuvas. A erosão provocada pelos rios é caracterizada como a erosão fluvial e atinge diretamente as margens dos cursos. Portanto, a proporção de solo perdido pela erosão depende da relação dos fatores topográficos, climáticos, pedológicos e antrópicos. Então, o que quer dizer nessa parte aqui? Quer dizer que depende de vários fatores, um conjunto de fatores aí, para que haja uma perda de solo. Por exemplo, se tiver uma erosão, se já existir fatores climáticos, por exemplo, a escassez de chuva, ou também a chuva em excesso em determinada localidade, ou também o ser humano agindo de forma inadequada nesse solo, pode provocar enormes, até mesmo tragédias também em determinadas localidades aí. Então, sem o devido cuidado e associada aos elementos climáticos, a ação antrópica. O que é a ação antrópica? A ação do ser humano. Desperdiça anualmente milhões de toneladas de solo fértil. Então, milhões são perdidos aí de solo que poderia estar sendo produzidos, poderiam estar sendo utilizados aí para produção, gerando aí emprego, gerando alimento para a população e aumentando a economia da localidade também. Então, com a retirada da vegetação nativa, o solo ele fica exposto a enxurradas e à força dos ventos. Então, se você retira a vegetação que é natural do solo, esse solo fica desprotegido. Então, qualquer enxurrada, qualquer chuva forte, qualquer força dos ventos, ela pode acontecer vários desastres aí. Outra coisa também é os sucessivos nutrientes também, que às vezes o empobrecimento do solo, que também acontece, né? Por conta de alguns fatores climáticos, por exemplo, a lavagem do solo. Existem alguns lugares que chove muito. Então, o que acontece? Com a chuva em excesso, a chuva é boa, mas não em excesso. Em algumas localidades, o excesso de chuva faz com que esse solo ele fique um solo ferruginoso, ou seja, um solo com muita ferrugem. Então, esse solo, ele vai ser um solo que ele precisa ser corrigido, que precisa ser trabalhado. Então, ele vai necessitar de alguns outros nutrientes aí para se produzir nele, né? Então, isso tudo, gente, não é fácil você produzir num solo e só, né, vou lá e vou trabalhar no solo de qualquer forma. Você tem que olhar todo o processo. Tem que olhar a topografia da localidade, olhar se é uma área mais alta, com declividade, porque as áreas mais altas, elas estão mais propensas a acontecer o processo de erosão. Então, as áreas com declividade são áreas que ocorrem mais o processo de erosão aí. E aí, pode acontecer a erosão laminar ou erosão linear, que depois a gente vai falar o que é cada uma delas. E em casos extremos surgem aí as vossorocas, que é o que eu mostrei para vocês, aqueles enormes lá, buracões lá, que são graves prejuízos ambientais aí e econômicos. Então, o cultivo da terra aumenta o grau de erosão do solo. Então, quanto mais você trabalha no solo, mais o solo ficando desprotegido, ele pode vir a acontecer um processo de erosão. No entanto, tem aí as possibilidades que você pode
trabalhar nesse solo para amenizar esses processos de erosão aí, como as curvas de nível, que é esse trabalho que é feito por um engenheiro agrônomo, ele é contratado, ele vai lá no solo, ele trabalha, ele vê a declividade do solo, ele olha o solo, o nível do terreno, e ele faz com que aquele terreno reduza o efeito da erosão naquele terreno. Então, ele vai fazer e vai olhar a topografia e vai ver os locais onde está mais acentuado e vai amenizar através dessas curvas de nível aqui. Então, esse aqui é uma das formas de diminuir o processo de erosão através das curvas de nível, que é utilizado aí. Então, olha aí, as curvas de nível reduzem o efeito da erosão, especialmente nos terrenos que apresentam topografia em declive, quer dizer que são áreas mais altas, né, ou que tem, às vezes o terreno é mais alto, o outro é mais baixo, então você vai fazer com que aquele terreno ele fique nivelado. Em terrenos com grau de declividade, a técnica mais indicada é o terraceamento. Aí tem uma outra técnica que também é utilizada, que é chamada de terraceamento, no qual se processa o cultivo do solo, obedecendo a estrutura em planos de horizontes previamente construídos. Dê uma olhadinha aqui comigo. É como se fossem escadinhas, né? Que você vai fazendo terraços e vão montando as escadinhas. Olha aqui, você vê que esse terreno aqui é um terreno com declividade, tem áreas altas, olha aqui. Então, você vai fazendo o quê? Os terraços. E cada área desses terraços aqui é plantado, é feito o plantio, né? Nessas localidades. Então, aqui, o que faz esse processo de terraceamento? Ele reduz, então, aí o processo de erosão. Então, aqui terraços de arroz, por exemplo, lá no Japão. Olha aqui. Então, são como se fossem escadas, né? Se a gente olhar assim, são os degraus, né? Você vai subindo degraus, e aqui onde a chuva vai caindo, aqui, olha, ela vai infiltrando e não deixa com que aconteça o processo de erosão. Então, a chuva cai aqui, e aí ela infiltra aqui, aí infiltra no próximo degrau, e aí faz com que não desmorone, não aconteça o processo de erosão, e aí a produção, ela continua perfeitamente aí, e com o solo, ele fica protegido, e não acontece aí o processo de desgaste nem de erosão, tá? Isso aí é chamado, então, de terraceamento. Então, se eu perguntar na prova os dois tipos aí de processos para reduzir a erosão, então nós temos a curva de nível e o terraceamento. Curva de nível, aqui, só você lembrar das curvinhas, olha, curvas de nível, lembra? Curvas. E o terraceamento, os terrenos, os terraços. Você lembra de terraços, que é a mesma coisa também que você pode encontrar em alguns livros, fala até terraços, não terraceamento, fala terraços. Então, esses terraceamentos, esses terraços, todos esses dois processos aqui são utilizados para evitar a erosão, tá? Deixa eu ver o que mais. E aí nós temos também, como consequência direta da erosão do solo, o assoreamento de rios e lagos, que é caracterizado pela grande quantidade de sedimentos que é trazidos pelas enxurradas. Então, lembra que eu falei com vocês que sempre os sedimentos são transportados das áreas mais altas para mais baixas? Então, esses sedimentos, normalmente, eles vão se acumulando nos leitos dos rios e no fundo dos lagos, e aí esses corpos d'água, eles não possuem mata ciliar, já foi retirada toda a mata que ficava protegida, próximos aos rios, porque às vezes o ser humano também está morando lá nessa localidade. E aí, essa quantidade de sedimentos aí vão se acumulando nos fundos dos rios, nos fundos dos lagos, e aí, quando acontece a chuva em excesso, pode provocar alagamentos, enchentes, porque o rio já está com tantos sedimentos no seu fundo,
né? E aí ele transborda, né? Quando acontece aí no período de chuva. Lembram quando aconteceu agora o nosso rio, né? Quando aconteceu aquele problema lá da Samarco, que nosso rio ficou cheio de lama, ainda tem, né? Quantidade de lama no fundo do nosso rio. Então nosso rio ele perdeu um pouco, perdeu um pouco da sua capacidade de armazenar água, né? Da sua capacidade normal. Então, o que acontece agora? Então, se a chuva que viria em determinada localidade, em determinado tempo, que seria normal, aí o que acontece? Aquele rio vai transbordar além. Por quê? Porque já tem muito sedimento, tem muita lama no seu fundo. Então, ele perdeu um pouco, né, dos seus limites, e aí ele vai transbordar, ele vai passar aí daquele limite que antes ele tinha, né? Por conta desse acúmulo aí de sedimentos. É o que acontece aí, a questão do assoreamento de rios. Nós temos também o desequilíbrio na fauna aquática, que resulta aí, né, de vários fatores, como elementos nocivos que são presentes nos agrotóxicos, são jogados aí na produção agrícola, que também vai para o solo e contamina o solo, são arrastados aí, são soterrados, e aí quando a erosão é excessiva, e aí acontece aí problemas. A turbidez também, no qual o solar não consegue atingir a profundidade habitual, pode acontecer também se tiver muitos sedimentos nos fundos dos rios, acontece a turbidez, que é a luz solar não consegue atingir a profundidade dos rios. Aí, normalmente, as plantas aquáticas desse fundo desse rio não conseguem sobreviver. E aí, os animais, os peixes que sobrevivem aí dessas plantas aquáticas, e aí vão perder o seu habitat aí, seu habitat não, vão perder o seu alimento normalmente, né, daquelas plantas aí. Os agrotóxicos também e a grande quantidade de partículas presentes nos rios e lagos dificulta o tratamento da água para o consumo humano. É um problema também que a gente percebe, a lavagem aí do solo vai carregando aí, transportando e levando aí para os rios esses agrotóxicos. E quando a erosão e, consequentemente, o assoreamento acontecem em áreas urbanas, os rios apresentam leitos reduzidos, é o que eu acabei de falar. Ao mesmo tempo, recebem um volume de água acima dos seus limites, em função da impermeabilização do solo pelas construções e pavimentações, também pode acontecer. Os efeitos mais graves são o quê? As enchentes, que acarretam prejuízos materiais e muitos casos, doenças e mortes. No nosso Brasil acontecem muitas enchentes e na nossa cidade também. A gente já sabe que por conta aí desse leito dos rios. Daí nós temos o processo de lixiviação. O processo de lixiviação, as chuvas, né, em excesso, típicas em solos de áreas equatoriais, em áreas que chovem bastante, onde o clima é propenso aí para muita chuva, então provoca a lixiviação, que é uma forma de lavagem do solo. Então, aquele solo ele vai sendo lavado constantemente por conta dessa quantidade de chuva. E aí, o que acontece? Essa água que se infiltra pelos poros dos terrenos dissolve e arrasta para as camadas internas os nutrientes. Então, esses nutrientes que são essenciais para a fertilidade do solo. E aí, como cálcio, como sódio, potássio. E aí, esse processo de lixiviação vai empobrecer o solo e vai produzir uma crosta, olha aqui, ferruginosa. Aqui o processo de ferrugem. E esse processo de ferrugem impede que as raízes se fixem, o crescimento das raízes. E com a dissolução dos sais pela água, ocorre a concentração do ferro e da alumina, que caracteriza a laterita.
Assim como os demais problemas relacionados ao solo, a lixiviação e a laterização podem ser agravados pela retirada da cobertura vegetal em virtude da ação antrópica. Então, quando acontece essa lavagem excessiva do solo, que é chamada de lixiviação, e o solo fica empobrecido, acontece a laterização, que é a concentração de ferrugem, tá bom? Fica concentrado nesse solo. Então, o que pode ser feito? Tem algumas, o engenheiro agrônomo tem que trabalhar nessas localidades aí para ver o que pode ser feito nesses solos aí. Então, ao estudar o solo, é necessário compreender que o ser humano depende desse recurso natural para o seu sustento. E, em muitos casos, quando o uso é inadequado, os efeitos são sentidos em um espaço de tempo relativamente curto. Ou seja, a terra se torna improdutiva nas mãos das mesmas gerações que provocou a degradação. Nós temos também o processo de desertificação. Aqui nós temos o processo natural de desertificação, olha aí, o deserto, né? Aqui é um processo de deserto, uma área com dunas, né? E temos o processo de também desertificação, que também é provocado pelo ser humano. O processo de desertificação acontece em áreas onde a escassez de chuva, onde tem aí o clima, né? Onde tem um clima muito seco, onde há poucas chuvas, né? Então, nessas localidades, nós vamos encontrar esse processo de desertificação aí, nas áreas áridas, semiáridas e subúmidas aí. Mas também o ser humano, ele pode provocar aí a desertificação. E aí está um problema, ele pode acelerar esse processo de desertificação quando ele retira a camada vegetal, ele desprotege essa camada, né? E ele deixa esse solo aí desprotegido, e ele, quando ele não sabe mais utilizar esse solo, e ele perde esse solo, então pode acelerar também nessas localidades aí o processo de desertificação. A região do Brasil que sofre processo de desertificação se localiza no Nordeste semiárido. Além do clima favorável à desertificação, que é aquele clima seco que a gente já estudou, né? Longos períodos de seca, de estiagem, ocorre a intensa intervenção antrópica por meio do desmatamento. Então, tem muito desmatamento na localidade. Também a mineração também. Se tem muitas minas, então precisa ser retirado então a vegetação, então gera muito também muita desertificação, e o uso do solo aí para agricultura também gera desertificação. As propostas de contenção e até de recuperação de áreas degradadas pela desertificação envolvem, entre outras, o que pode ser feito? O reflorestamento, a irrigação adequada e, principalmente, o envolvimento das comunidades locais e do governo nesse processo. Mais uma vez, a provável solução à redução do problema centraliza-se no desenvolvimento sustentável, ou seja, utilizar os recursos da natureza de forma racional. Eu vou utilizar, mas eu preciso saber que eu preciso cuidar do meio ambiente, porque as gerações que virão precisarão desse recurso. Então, a exploração dos recursos naturais é necessária, mas pode ser menos agressiva ao meio ambiente e mais lucrativa quando tem um limite. Então, precisa ter esse limite aí, esses limites precisam ser considerados. Então, fica aqui, gente, a nossa aula sobre os solos e sobre a degradação dos solos. Estudem, façam as atividades, e na nossa próxima aula Zoom a gente tira as dúvidas, tá bom? Beijos e até lá!